Bom dia, sejam todos bem-vindos novamente. Segunda parte do nosso encontro hoje, Michele Siebe. A gente continua com a nossa parte prática. No dia de hoje, no caso, com Alba e Milene, nós vamos continuar. Hoje a nossa atividade vai ser através justamente da utilização dos livros e também dos objetos, dos equipamentos que nós utilizamos para poder fazer o demonstrativo e as sinalizações dos livros, tá? Então, passo a palavra para nossos colegas, nossas amigas aqui. Alba, por favor. Olá, bom dia a todos. Então, hoje vai ser o segundo dia do nosso encontro, tá? Então, nós faremos a prática de tudo que foi passado ontem aqui no slide. Tem alguém aqui que não veio ontem? Tá. É assim, porque foi explicada a parte teórica, né? Que nós falamos sobre a biblioteca, o acervo que é composto na biblioteca, sobre o material, os tipos de livros e tudo. Então, é assim, se você sentir uma certa dificuldade, você pode vir outro dia também, porque ontem e hoje foram as uses 1, 4 e 11, tá? Então, se de repente você não entender hoje, você pode vir amanhã, que serão outras uses, tá? Mas nada impede que você venha. Assim como teve professor que veio ontem que não vai poder hoje, vir hoje. Então, ele perguntou se ele pode vir outro dia. Pode. Porque, como eu falei, são 2 dias, então, para você entender bem do que vai tratar, os 2 dias, então você tem que assistir os 2 dias. Tá certo? Então, é assim. Nós faremos a prática do que foi esclarecido ontem. Nós distribuímos livros para cada um de vocês. Esses livros vocês vão trabalhar nele, vamos botar em prática. E, ao final, você vai levar este livro para a sua biblioteca. Tá? Então, é um exemplo. Algumas já sabem, alguns já sabem, outros não. Os que já sabem vão tirar de letra, né? E os que ainda não sabem vão aprender como se faz e vai dar continuidade nesse processo na sua biblioteca, tá? Então, é assim. Nós vamos começar trabalhando pela parte do registro do livro, que é uma das primeiras, da primeira parte que tem que ser feito, que deve ser o registro do livro na biblioteca, tá? Então, como eu disse para vocês, esse registro ele pode ser feito manualmente ou no computador, tá? Então, é assim. Manualmente, geralmente, a gente faz naquele livro de atas, aí abre, né, ele assim todinho, e conforme essas partes que tem aí no registro, aí você pode fazer, pode escrever o que tem lá. Me dá um desse aí, pega outro, por favor. Tem outro. Porque as partes que compõem um registro a data, tá? Vão acompanhando comigo aí no registro, nesse papel aqui, O que vai ter que ser preenchido. Inclusive, tem um exemplo já nele. E hoje você vai fazer do livro que você tem em mãos, tá? Então, começa com a data, o registro, o autor, o título, editora, local, tá? Não, edição do livro. Às vezes tem segunda, primeira, às vezes, geralmente, quando é a primeira edição, ele não vem nada. Ele começa a vir a partir da segunda. Aí ele avisa lá, segunda edição, terceira edição, quarta edição, e assim sucessivamente. Tá? O local, a editora. No que vocês têm na pasta, tá? Imprenta, que a gente viu ontem, né? Então, hoje eu achei melhor, para facilitar para vocês, eu dividi.
Coloquei local, editora e ano. Aí, volume, aquisição e classificação. Então, esses são as informações de um livro. Então, nesse registro tem que ter todas essas informações. Tá certo? Então, vamos testar aí se você entendeu o que foi feito ontem. Com o livro em mãos, tá? Vocês vão tirar essas informações do livro. Já, pode preencher sim. Todo mundo pegou essa folha de registro? Faltou para alguém? Faltou. Alguém pode entregar lá para ela ali, a professora lá? E faltou um bolso também. Um bolso, amigo. Isso. Se for primeira, geralmente, quando ele é primeira edição, ele não tem nada. Geralmente, assim, na folha de rosto do livro, eu dei para E não precisa colocar lá na edição, se ele for a primeira. Vocês estão conseguindo achar? Oi. Milene? Auxilia ali a professora Mirna. Quando ele é volume, aí você coloca ou é primeiro, ou é o segundo, ou é o terceiro volume. Aí você põe, tipo, se for o primeiro volume, tá? Volume 1, se não é volume 2 ou é volume 3. Isso se ele for volume. Se ele não for volume, você deixa em branco e não coloque nada. E geralmente são volumes quando, tipo assim, é uma coleção, ele tem vários volumes. Tem o número 1, tem o número 2, tem o número 3. Então, se ele não tiver essas informações, ele não é volume, não pertence. Eu vou dar um tempinho para vocês fazer essas informações, tá? Até porque já tem exemplo aí, tá? Então, fica mais fácil para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem chamar nossas técnicas bibliotecárias, que elas irão aí com vocês tirar as dúvidas, tá? Aí o número do registro é vocês que dão, tá? Por exemplo, esse livro que vocês têm em mãos é o primeiro registro de vocês. Então, como ele é o primeiro, ele vai ficar 0001/22, que aí nós saberemos que é o primeiro registro de 2022.
É 700... Ah, tá. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa parte da classificação dos livros, somos nós bibliotecárias que damos. Esse aí que vocês têm em mãos é tudo da classificação, faz parte do Infanto Juvenil. Então, ele é 808.068. Mas, geralmente, quando a gente pede para vocês fazerem o registro, geralmente, nós já entregamos classificados. 068. Aí nós já entregamos classificados, que é a parte específica do bibliotecário. O que é que nós fazemos? Nós colocamos a classificação, tá? Nós colocamos também o CATER. Vocês estão me ouvindo? 808.068, que são os livros infantos juvenis. E isso vai ficar lá na chamada, tá? Na classificação. Por quê? Porque quando nós classificamos o livro, nós damos a classificação e o CATER. Para quem não sabe, o CATER é o código alfanumérico que é dado para todo sobrenome de autor. Todo autor, tá? Ele tem um código para o sobrenome dele. Porque quando nós classificamos um livro, que nós damos o CATER, a gente vai buscar o CATER do sobrenome do autor. Geralmente não. O último sobrenome do autor. Por exemplo, Machado de Assis. Então, a gente entra pelo Assis, Machado de. Então, o CATER seria da palavra Assis. Mas isso é conosco, bibliotecários, nós que fazemos essa parte, classificação e CATER. O CATER, ele é escrito, é um código alfanumérico, tá? Do sobrenome do autor daquele livro. Tá? Lembrando que se vocês tiverem, por exemplo, 5 exemplares do livro que vocês têm em mãos, todos os 5 vão receber um número de registro. Que isso fique bem claro, tá bom? Só que assim, é as mesmas informações, só vai mudar o registro. Aí você pode botar 001 é esse. Se tivesse 3, 002, tal. Aí você é obrigado a colocar exemplar 1, exemplar 2, porque aí eu não sei, eu acho que não tem exemplar, né? Mas vocês podem usar lá na observação também. Exemplar 1. Quando tiver mais de um exemplar, tá? Estão entendendo direitinho? Cada exemplar, um registro. Tá? Porque se depois a gente for emprestar esse livro, você vai dizer, o fulano emprestou esse livro, foi o exemplar 3 que ele emprestou. Então, você só vai ter esse controle se você der um registro para cada exemplar. Tá certo? Todos estão entendendo? Alguma dúvida? Conseguiram fazer? Já terminaram? Então, tá bom. Vamos para outra parte. Essa é a parte do registro. Tá? Agora, vem a outra parte, que é a parte das fichas de bolso. As fichas de bolso são colocadas, geralmente, lá atrás, na contracapa. Isso. Aí, é usado, nós temos, são vários... são aqueles componentes do kit técnico, que a gente chama, tá? Que são as partes obrigatórias de colocar no livro, que isso você está preparando o livro para emprestar o livro, tá? Então,
a Milênia ela está mostrando ali, mas vocês têm dentro da pasta de vocês. A primeira parte que você pega, o bolso do livro que eu dei agora para vocês. Vocês receberam? Todos receberam? Essa partezinha aí. Essa parte, geralmente, Geralmente ela é cartonada, tá? Vem de gráfica, vem bastante, mas como é muito solicitada, aí às vezes acaba e a gente precisa xerocar. Como foi o caso que a gente fez aí, também isso daí é para servir como demonstração, como deve ser feito, tá? Então, essa parte, ela é colada. É assim, nessa parte, na parte de trás, ela pode ficar na última folha, tá? Você preenche os dados. Todos esses dados que estão aí, vocês preenchem com os dados da escola que vocês são lotados. Tá? Escola Ulisses Guimarães, por exemplo, tá? Então, todas essas informações, na maioria, porque tem a ficha de bolso, tem a ficha de empréstimo, tem a ficha do leitor. Então, todos onde está a escola, vocês têm que identificar o nome da escola que vocês trabalham. Tá? Aí, depois da ficha de bolso... Cadê um, por favor? Eu preciso ter uma em mãos. Não, todas. A ficha de bolso, não tem aí? Aí, a ficha de bolso lá tem a escola. Acompanhe comigo o que é que está lá. A escola, depois da escola. Aí, o autor do livro, que você já fez lá no registro. Então, o registro, ele te ajuda a preencher esses dados aí. É assim, o autor, como eu te falei, ele vai entrar pelo sobrenome, tá? Por exemplo, se o autor do livro Machado de Assis, então ele vai entrar Assis, vírgula, Machado de. Tá? Alguma dúvida? Até então, está saindo? Calma lá. Colocaram o nome do autor. O próximo que vem aí? Título do livro. Isso é na ficha de bolso, tá? Título do livro é o título do livro que vocês têm em mãos. Vocês coloquem. Olhe lá o livro e veja o título dele. Coloquem o título do livro. Normal. Cimei. Veja uma ficha de bolso para mim. Tá, já colocaram o título? A ficha de bolso. Não tem bolso. Quero um bolso. Mas deixa aqui, eu quero um bolso. Qual é o próximo? Ó, o número de chamada é o número da classificação que foi dada pelo livro, no caso, os bibliotecários. No caso, é 808.068. Esse sim, essa numeração é do infanto, da literatura infanto-juvenil, por exemplo, que estamos sendo trabalhados aqui. Então, todos serão 808.068. Geralmente, a gente coloca o nome de Cáter também, mas como esses livros são novos, eles ainda não foram trabalhados por nós, bibliotecários, depois nós colocamos. Mas, geralmente, quando nós fazemos a classificação, a gente já dá o número do Cáter, tá? O Cáter dele. Mas porque foi o primeiro livro do ano de 2022 que vocês estão fazendo. Tá? Diga, professora.
Professora, venha fazer aqui, isso é importante. Gente, eu preciso de uma ficha de bolso. Cadê esse e-mail? Eu dei para ela. Ficha de bolso, eu quero uma. Tá. Tá. Pode falar, professora, a sua dúvida. Tá? Alô? Alô? Bom dia a todos, estão me ouvindo? Meu nome é Evelise Lima, sou lotada na Escola Doutor Vinícius Guimarães. E em 2010, eu tive a oportunidade de trabalhar em outra escola. Eu ouvi. Alô, agora. Vou repetir então, já. Bom dia a todos. Meu nome é Evelise Lima. Eu sou professora lotada na Escola Doutor Ulisses Guimarães. E em 2010, eu tive a oportunidade de trabalhar em outra escola, quando eu comecei realmente a aprender a catalogar livros, a uma porção de coisas. Sendo que eu tive a oportunidade de pegar muitos livros diferentes. No caso, a pergunta que eu tenho é justamente sobre o livro, quando ele não tem essa parte aqui de trás totalmente livre, e sim com a continuação de uma história. Aí a pergunta é: como é que eu vou fazer essa colocação da ficha de bolso? Tá, olha, essa parte que a professora perguntou, ela é muito importante, porque geralmente nós colocamos isso quando não tem mais nenhuma informação do livro, porque nenhuma informação do livro pode ser, como é que a gente diz? Destruída, porque então tem que colocar onde não tem a informação. Geralmente, a gente coloca... Tá, a professora vai ficar aqui, eu vou fazer a demonstração aqui, tá? Ó, geralmente, a ficha de bolso, ela fica nessa folha, geralmente, quando não tem mais informação. Aqui, por exemplo, segura aqui, professora. E esta outra parte aqui, que é a ficha de devolução do livro, tá? Ela é colocada bem aqui. Quando aqui ainda tem informações que não podemos colocar por cima, que ela vai ficar faltando informação do livro, então a gente pega, põe as duas aqui. Aí a gente abaixa mais isso aqui, a gente cola essa parte, tá? Essa parte aqui, ela não sai do livro. E essa parte, ela fica bem aqui assim, ó. Aí cola só em cima. No caso, cola, a gente só cola essa parte bem aqui, ó. Só em cima, que ela fica aqui. Então, aí tá. Aí vem as outras partes, tá? Assim, deixa assim. Essa outra ficha que vocês têm dentro da pasta de vocês, tá? Que é a ficha que compõe, que quando o aluno vai emprestar o livro, você vai preencher essa ficha. Essa ficha vem aqui dentro desse bolso. Ó, ficha de bolso, que ela vai guardar essas informações aqui. Aí, o que é que tem nela? O autor e o título do livro. Tá? Autor e título do livro. Aí, lá embaixo, ela tem também o número de registro e o número de chamada. Bem aqui, ó. Aqui no rodapé. Vocês estão vendo aí na ficha de vocês?
Então, essa é a parte que vai dentro da ficha de bolso. Então, eu quero que vocês identifiquem essa ficha e coloquem dentro da ficha de bolso que vocês preencheram ainda agora. Está dentro da pasta de vocês, tem essa ficha. Tá? Ó. Autor e título. Nela vai conter assim, devolver em. Aí, isso é a data que vocês vão colocar do aluno quando ele for devolver o livro. Tá? Porque depois que você fizer todas as informações do livro, quando o aluno for emprestar, você vai ficar com essa parte e vai ficar com você. Você fica com essa parte. Aí você vai anotar nessa aqui de baixo. Aí você vai levantar assim, porque isso vai estar colado, tá? E você vai anotar o dia que ele tem que devolver o livro. Tá? Isso aqui a gente está ensinando para vocês, mas isso é reforçado pelo bibliotecário que acompanha a biblioteca de vocês. As colegas bibliotecárias também podem dar essas informações para vocês, ficarem alguma dúvida. Mas que fique bem claro que isso, de acordo com o nosso regimento, é papel do professor lotado no espaço. A gente ensina como é para ser feito, tá? A gente diz como é que tem que ser feito, faz vários também, quando a gente vai lá, a gente faz manutenção, a gente pode ensinar, a gente pode fazer, mas esses serviços têm que dar continuidade pelo professor do espaço. Tá certo? Tá bom? Então, essa daqui é a ficha que vai dentro do bolso. Tá? Aí você pode... Professora, agora você pode concluir lá o seu. Você tem lá, amor, né? Então tá, continua lá. Obrigada, tá? Nada, querida, disponha. Ainda não acabou, tá? Vocês já preencheram isso aí? Tá? Essa parte aí é a parte do livro que ele foi preparado para ser emprestado. Que tem que ser feito o registro, colocada a ficha de bolso, a ficha de devolução que vai dentro e essa ficha de empréstimo. Essa ficha aqui de primeira que vai dentro é a ficha de empréstimo que a gente fala, tá? Porque essa ficha fica com vocês e o livro está emprestado para o aluno. Ele levou. Aí você fica com essa ficha. Aí você diz que é para ele devolver com 7 dias, tá? É 7 dias de empréstimo. Aí, daqui a 7 dias, você vai olhar lá, deixa eu ver se tem algum aluno que tem que devolver hoje. Então, por essa ficha também, você vai... Porque se essa ficha estiver com você, é porque o livro está emprestado. Ele não está na biblioteca. Entendeu? Quando ele devolver o livro, você vai pegar essa ficha, tá? Bota dentro do livro de novo e o livro volta para a estante. Tá? Entenderam direitinho? Então, por isso que tem que ter todas as informações do livro, que é para você saber a que livro pertence essas informações. Então, tendo o número do registro, o autor, título, tudinho, então isso facilita bastante. Certo? Diga. Ainda não acabou. Bom dia, professora da Escola Continente, na cidade nova, na Lúcia. É o seguinte, é o único controle de empréstimo, eu sempre me perguntei se é esse. Não seria bom ter um guia de empréstimo? Tá sem som, né? Meu nome é Ana Lúcia, eu trabalho... Também está sem som? Está desligado. Estava desligado. Alô, bom dia. Alô, bom dia. O único controle... Meu nome é Ana Lúcia, sou da Escola Godinins, Cidade Nova 6. O único controle de empréstimo seria essas fichas? Ou teria um guia para a gente controlar melhor? Eu creio que seria bem melhor se tivesse um guia de empréstimo, tipo um caderno, alguma coisa assim. Essa é a minha opinião.
Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não, não é só assim, professora. Então, mas só assim, eu vou chegar nessa parte com você, deixa eu só terminar, que a gente ainda não terminou. Essas partes aqui são as partes que ficam no livro, tá? Tem outras partes que compõem o nosso kit técnico, que a gente chama, que é essas fichas de bolso, tudinho, que é a parte que fica com o bibliotecário, que vai ser feito. Milene, bibliotecária, por favor, mostre a do cadastro. Ó, tem as fichas de cadastro do leitor. E quando o aluno vai querer emprestar o livro, ele tem que se cadastrar na biblioteca. É uma ficha maior que vocês têm dentro da pasta de vocês. Tá? Então, lá está todas as informações que tem que ter dos alunos para emprestar os livros. Tá? Tem o cadastro, tem a carteirinha também, né? Então, você tem que cadastrar o leitor, tem que fazer a carteirinha do leitor, que geralmente a gente pede uma foto e o comprovante de residência dele. Tá? Então, e tem mais outra ficha, que é a ficha do leitor. Por exemplo, quando o aluno... Essa ficha do leitor fica com o professor lotado no espaço. Porque quando o aluno vai emprestar, ele vai pegar aquela ficha que fica dentro da ficha de bolso, tá? Vai anexar a ficha do leitor. Vocês acharam a ficha do leitor? A ficha do leitor fica com o professor, fica na biblioteca. Olha só, deixa eu falar para vocês. Me dá aqui. Fica o cadastro do leitor, tem a ficha do leitor, aquela grande que é do cadastro. Isso, certo. Anexa a ele, fica a ficha do leitor, que é esta aqui, ó. Por aqui, você tem um controle se o leitor é assíduo da biblioteca, se ele lê bastante, se ele é um bom leitor. Por ali, você vai ter uma noção, entendeu? Se ele gosta de ler, se ele não gosta, se ele vai à biblioteca, se ele não vai. Então, por essa ficha do leitor, você identifica se ele é um bom leitor. E, geralmente, a gente deixa isso... ou pode ficar junto com esse cadastro, ou a gente deixa separado. Mas toda vez que ele vir emprestar um livro, ele vai ter que anexar isso aqui, a ficha, junto do livro. Porque aquela ficha do leitor que fica dentro do bolso de livro, da ficha de bolso, ele vai voltar para o livro depois. Aí você não vai ter aquele controle do leitor que levou, quem foi que levou, porque as informações vão estar dentro do livro. Vocês estão entendendo? E essa aqui não. Essa aqui é um controle de vocês, só para vocês saberem se a pessoa é um bom leitor ou não. Tá? Mas, como eu disse, qualquer dúvida, vocês conversem, perguntem para o bibliotecário que assessora vocês nas bibliotecas, que eles vão dar todas as informações para vocês. Tá? Microfone, Mirna. Muito obrigada. Muito obrigada. Estão ouvindo? Está saindo? Tá. Eu sou professora Mirna Moraes, da Escola Estadual de Ensino Fundamental Pinto Marques, e a minha dúvida, a professora Alba, é a seguinte: esse kit você vai entregar, este kit leitor para nós, porque são fichas com material diferenciado, ok? Entrega na escola. Em relação ao acervo, ao cadastro do acervo, por que a minha dúvida? Porque anterior à pandemia, a nossa sala, eu chamo de sala de leitura pela questão do espaço físico, que não compreende mais de 50 metros, de acordo com o catálogo aí de engenharia. Então, por isso, sala de leitura. Mas agora passo a falar
do espaço de biblioteca, não é? É por isso que eu chamava a sala de leitura, tá? Por uma questão de medidas adequadas. Agora, então, antes da pandemia, nós não tínhamos um acervo. Você conhece o nosso espaço, você, inclusive, me ajudou muito nas suas visitas, mesmo durante a pandemia, mas antes nós não tínhamos acervo. Nós recebemos um acervo a partir do final de 2021. Nós temos agora, graças a Deus, com o apoio da SEDUC, com o apoio do CIEB, com a grande intervenção feita pela ALBA, nós recebemos um acervo de literatura infanto-juvenil. E também um acervo de histórias em quadrinhos de nomes que são referências na nossa história, como Mandela. Então, eu vou ter o trabalho de fazer todo o arquivo, toda a identificação das obras que chegaram, e não foram poucas, graças a Deus. Tá? Tanto é que ainda tenho caixa fechada, que eu tive que parar, dada meu deslocamento para a sede, para a SEDUC. Eu pergunto, o tempo que eu tenho para fazer isso, que eu vou pedir muito a sua ajuda, tá? Porque é muita coisa, mas eu digo, esse tempo, a biblioteca ou sala de leitura, que seria a melhor denominação para o caso do Pinto Marques, fica fechada enquanto eu estou catalogando o acervo recebido? É assim, não precisa a biblioteca ficar fechada. O que pode ser feito é não emprestar livro nessa época dos livros que estão sendo trabalhados. Tá? Por exemplo, hoje você chega, hoje eu vou fazer registro. Amanhã, hoje eu vou carimbar os livros. Porque, assim, geralmente, quem trabalha em biblioteca, se ele tem 100 horas, ele tem que trabalhar 4 horas por dia, que durante a semana dá 20 horas. Tá? Isso é uma questão assim, porque tem gente que confunde hora-aula com jornada pedagógica, que é o que é trabalhado na biblioteca. Então, a biblioteca são 20 horas semanais, isso para quem tem 100 horas, e 40 horas semanais para integral, que é manhã e tarde. Sim. Né? Então, você não precisa fazer aquilo todo dia, eu vou fazer isso hoje. Você se planeja, hoje eu vou registrar, hoje eu vou carimbar, hoje eu vou fazer ficha de bolso, hoje eu vou fazer... Então, vamos por partes. Que se for trabalhado assim, por partes, né? Então, o trabalho vai fluindo, sabe? Então, é assim, você não precisa fazer, eu vou carimbar, vou fazer... Não, você pode se planejar, fazer um cronograma, tá? Parece nós, às vezes eu vou para a biblioteca, hoje eu vou classificar. Sim. Classifico o livro todinho. Hoje eu vou etiquetar. Ou um dia eu vou e coloco etiquetas brancas, né? Outros eu coloco as coloridas nos literários. E assim a gente vai fazendo. Tá? E assim o trabalho vai fluindo. Tá? Tá, okay. Então, lá no Muito obrigada, tá, Alba? Nada, obrigada professora, a todos pela disponha, atenção. tá? Eu vou precisar deste tempo. Eu tenho uma grande preocupação de seguir o que é dado como norma. Tá? E você me conhece. Sei. Vou seguir uma agenda. Neste período, a biblioteca ou a sala de leitura é extremamente visitada. Ela é frequentada, até porque, quando o aluno não vai à sala, eu vou à sala de aula. E agora tem 3 bibliotecas, 3 escolas funcionando no Pinto Marques, né? Exatamente. Tem então, 3 tem 3 escolas. escolas funcionando. Então, toda essa engenharia, que não é tão simples assim, tirar um dia só para fazer isso, não vai dar tempo. Eu estou sendo honesta, porque no momento em que vocês forem até a escola para fazer esse contato, para verificar se está tudo ok, em alguns aspectos dessa agenda técnica de identificação dos livros, não vai estar de acordo com o solicitado. São 3 escolas dentro de uma mesma escola, são muitos alunos, não são poucos, tá? Frequentadores, eu vou pedir que num determinado horário eles não frequentem, porque ou eu
identifica ou eu fico olhando o aluno? Porque você sabe que o aluno ele é maravilhoso, ele é criativo, aluno e aluna. Ele quer pegar, ele quer cheirar, ele quer bater no colega. Essas coisas da idade. Graças a Deus que eles têm saúde para isso. Então, não dá para eu fiscalizar não no sentido do vigiar e punir de Michel Foucault. Não é nesse sentido. Fiscalizar no sentido de orientá-los de perto. Tá? Obrigada, professora Alba. Ok. Mais alguma pergunta? Só lembrando a professora Mirna, que ela falou, tem 3 escolas funcionando no Pinto Marques, tá, gente? Tem o Orlando Bittar, tá? Tem o Barão do Rio Branco e tem o Pinto Marques. O Orlando Bittar, né, virou creche antigo, então agora vão até o final do ano. O Barão do Rio Branco está em reforma e o Pinto Marques, normal. Então, tem 3 escolas lá, tá? Professora, fique à vontade. Faça sua pergunta. Vocês me permitem baixar a máscara, senão eu morro sem fôlego. Você já sabe a limitação do uso de voz. Eu odeio essa voz trêmula, mas fazer o quê? Tenho que voltar para a fonoterapia. Bom, gente, eu vou compartilhar com vocês como é que eu executo essa tarefa na biblioteca, tá? O registro dos livros. Quando o aluno retira a sua carteira de leitor, eu entrego um informativo para ele sobre todo o funcionamento do espaço, regras para devolução do livro, enfim. Eu criei lá um informativo que se encaixa com a nossa atividade. E eu, com o diretor, expliquei a ele a demanda, uma escola com mais de 20 turmas, e entra aluno, pega livro, tem horas que eu tenho que fechar na chave e não permito entrar aluno, porque já tem aluno pelo chão, enfim. E é claro que vai ficando, e recebe livro e põe em cima da mesa. Eu apresentei a demanda ao diretor e solicitei a sexta-feira como expediente interno. Na sexta-feira, o aluno já sabe que eu estou na biblioteca e só tem uma atividade para ele, que eu executo, receber devolução de livro. Isso eu faço sem problema, porque eu já estou ali no computador e ele não vai ter acesso ao acervo. Ele vai chegar na minha mesa, devolver e eu dar baixa. Em relação aos registros do livro, eu fui registrando, porque quando eu cheguei eu tive que registrar todos, então eu usava o expediente interno para isso, mas só registrar. Com esses mesmos dados, eu fiz o registro no computador, por quê? Porque o aluno chega, professor, tem um livro tal, você joga lá em localizar, digita o livro, não aparece, não tem, né? Então, isso facilitou muito. E aí eu vou registrando na sexta-feira, mas não colo o bolso, porque é muito trabalho. Os bolsos eu estou colando à medida que eu vou emprestando. O aluno pegou o livro, não tem o bolso, aí eu digo, ó, você vai aguardar um pouquinho, sente aí. Eu preencho e colo na hora. Então, assim, a maioria já está com bolso, já está registrado, porque eu trabalho desde 2011 lá, né? Então, se não tivesse, é porque eu estou fazendo corpo mole. E eu salvei no Drive, na nuvem, né, do nosso e-mail, que aí não tem como você perder. Eu posso abrir aqui no meu celular agora, entendeu? Porque está no seu e-mail. Eu tenho ele em 2 pendrive, no computador. A primeira experiência eu apanhei, roubaram o notebook da biblioteca e estava tudo lá. E aí eu fui refazer tudo de novo, né? Só que como o livro já estava registrado, eu só pegando da estante e jogando lá no computador novamente. Então, é assim que eu trabalho. É muito importante essa sexta-feira como expediente interno. Uma das coisas que eu também faço nesse expediente interno é limpeza daquelas estantes em que os livros não saem muito, porque senão eles vão ficando cheios de fungos. É assim que eu trabalho. Muito bem, professora. Obrigada. Pois é como eu digo, por exemplo, no computador tem os prós e os contras, né? Os prós é muito mais fácil, porque você pode criar uma tabela com isso daí, com todas essas informações, e depois, se o aluno perguntar, você pode procurar lá que tem, aquele negócio lá de localizar e tal, você pode dar uma olhada rápida. Mas também tem esses contratempos que você pode perder. A não ser que você guarde bonitinho no pendrive ou na nuvem, como a professora faz, tá?
Então, para que você não venha a perder esses registros. Porque acontece muito isso, de a gente perder as informações que ficam no computador, dá um bug, apaga, perde pendrive, perde tudo. E no livro, não. No livro, você não perde. Mas, em compensação, fica difícil você procurar um livro, vai ver um aluno, professora, tem esse livro aqui. Deixa eu procurar aqui, até olhar, até você achar. Então tem os prós e os contras. Mas que esse registro não deixe de ser feito, porque ele é muito importante na biblioteca, porque lá contém todas as informações dos livros. Tá certo? Mais alguma pergunta? Vocês conseguiram fazer as fichas de bolso, registro, tudinho? Tá? Olha, vocês podem colar isso aí já lá na última folha, tá? Dessas informações, nós temos cola ali. Se vocês quiserem colar, pelo menos nessa parte, esse livro já vai preparado. Porque eu já dei a classificação para vocês. Vocês já criaram, preparado, que eu digo aqui, tá? Porque vocês precisam registrar depois ele lá na biblioteca. Porque aí, e geralmente é assim, gente, esqueci de uma coisa. Tem os carimbos, tá? Antes de você fazer isso, ou você carimba, os que já têm carimbo, os que não tiverem, vocês têm que escrever de lápis. Esse registro que vocês fizeram no papel, vocês têm que escrever lá na folha de rosto, lá embaixo, para você saber o número do registro do livro. Tá? Milene, mostre aí, Milene. Por exemplo, olha, ele vai ficar lá no cantinho inferior, à direita, vocês coloquem o número do registro. Porque, geralmente, quando a gente faz a classificação, a gente coloca de lápis a classificação e o cáter. E esse registro também vai lá junto, vocês podem colocar embaixo. Às vezes, quando eu faço, eu coloco a classificação, eu coloco o cáter, e às vezes, quando já tem, ou quando a professora está colocando, eu coloco. Quando eu tenho um tempo também de fazer esse registro, mas geralmente, gente, eu faço onde não tem professor, tá? Porque as bibliotecas que têm professor, a gente vai lá, instrui e diz direitinho como elas têm que fazer. Agora, onde não tem professor lotado, a gente acaba tendo que fazer tudo isso. E, às vezes, acontece assim, como o nosso trabalho é itinerante, como eu falei para vocês, eu tenho 11 bibliotecas. Então, eu passo tempo numa organizando, aí passo um mês, por exemplo, em uma organizando, vou lá, geralmente não tem professor, tá? Aí eu fico fazendo um mês. Aí, no outro mês, eu vou para outra biblioteca que não tem professor, para dar continuidade, porque geralmente acontece assim, na maioria das bibliotecas, os professores levam os alunos para ter aula, não é? Aí acaba que esses alunos acabam mexendo nos livros. Então, acaba desorganizando tudo. Então, e a gente acaba perdendo tempo, assim, porque às vezes a gente vai numa biblioteca, quando a gente volta numa outra escola, às vezes a professora ou o diretor diz, olha, você nunca mais apareceu. Não, a gente explica direitinho, tem outra escola. Além das escolas, nós temos os trabalhos na SEDUC também. Às vezes nós temos reunião, às vezes a coordenação nos chama, que tem que resolver alguma coisa. Às vezes eu tiro um mês para ficar numa biblioteca, mas aí o professor de uma outra biblioteca entra em contato. Alba, estou precisando de você aqui, que você veio? Vou. Desde que você me chame, eu vou. Porque se eu estiver numa outra biblioteca, eu não vou saber que você está precisando de mim. Mas sempre nós assessoramos quem está precisando, caso não esteja, porque aqui nós temos um cronograma todo mês. Vocês podem não saber onde nós estamos, mas a nossa coordenação sabe onde nós estamos. Vocês estão entendendo? Então, é assim, um mês eu passo numa escola, outro mês eu passo em outra escola, passo 2 semanas numa, e assim eu vou. Fora as bibliotecas no interior, que agora também nós estamos organizando as bibliotecas escolares das escolas que estão sendo inauguradas pelo interior.
Ó, semana passada eu estive, passei uma semana em Anapu. Cheguei no domingo, né? Eu vim mais por causa também da reunião, que eu seria a primeira, né, do início do encontro. Então, é assim, aí em uma semana nós temos que montar a biblioteca. Fazer layout, arrumar, organizar livros, selecionar, descartar, agrupar os livros nas estantes e tudo. A gente tem, geralmente, 5 dias para fazer isso. A gente só não faz a parte do processamento técnico porque não dá tempo. 5 dias não tem como. Só monta mesmo, organiza tudinho. Mas, enfim, tá? Então, a gente está sempre por aqui, quando eu não estou, às vezes também estão as colegas, mas sempre que precisar, que vocês não conseguirem entrar em contato comigo, vocês podem chamar o CIEB, acionar o CIEB também, que o CIEB com certeza localiza a gente para a gente ir lá conversar com vocês. Tá bem? E aí, vocês conseguiram colar nos livros? A cola está rodando por aí. Cola, Patrícia, tem lá atrás, ó. Os professores estão precisando aqui de cola. Literário. Ah, sim. Tá. Tá bom, tá. Pode. Sim. Então tá. Tá. Faz o seguinte, você leva para ela lê, ou você lê para ela, aí depois que ela esquecer do livro, você leva para a biblioteca. Ah. Então, assim, você coloca a ficha de bolso lá atrás, uma no lado esquerdo, outra no lado direito. Se ainda tiver informações no lado esquerdo, você coloca, tipo, a ficha de bolso em cima e o outro lá embaixo, a ficha aquela devolução, que é essa aqui. Olha lá esse meio dele, vê se está certinho lá, tá? Ficha de devolução. Tá, coloca onde? Lá dentro também? Mas tem aqui, ó. Tem aqui, ó. Não quero tirar aqui, tem informação do livro. Que medo. Obrigado, senhor. Não, você pode ficar. Você leva para a biblioteca. Olha, esse registro vocês podem ficar, tá? Então, isso daí vai servir para vocês, como vocês fazerem o registro na biblioteca de vocês. Tá?
Tá? Tudo ok, gente? Alguma dúvida? Muitas dúvidas? Então, agora, quando for qualquer dúvida de vocês, vocês podem tirar com as bibliotecárias que fazem assessoramento com vocês nas escolas também, tá? E caso vocês não consigam falar, vocês podem acessar o CIEB também, que às vezes a bibliotecária sua pode não estar, mas tem outras também que podem tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Tá bem? Então, diga. Não, a Silvia, gente, ela está em reunião, tá? Ela não pôde comparecer hoje com a gente aqui, tá? Mas qualquer coisa, vocês quiserem conversar com ela, se não puder hoje, vocês podem conversar com ela outro dia ou vocês podem ligar também. O telefone do CIEB está nesse folder aí que vocês têm, tá bem? Então, em nome do CIEB, eu gostaria de agradecer a presença de todos, tá? E espero que a gente possa se encontrar em outros momentos, em outros encontros. Esse foi, eu achei muito bom, porque quem tinha dúvidas, tiramos algumas dúvidas, né? E também, como eu falei, quem perdeu o primeiro dia e ainda quiser participar, você pode vir outros dias também, não tem problema nenhum, tá? É só vocês verem no folder de vocês, está dizendo todinho, até o dia 5 de maio nós vamos ter encontro. Só que, assim, usos diferentes, são 2 dias para cada uso, uma parte teórica e uma parte prática. Diga. Bom dia a todos. Sou o professor Reginaldo Silva, estou lotado pela manhã na Escola Lauro Sodré. Minha pergunta, e também uma angústia, é que muitos livros na escola caducaram, principalmente do ponto de vista técnico, em relação aos acordos ortográficos que a língua portuguesa sofreu no decorrer do tempo. O que eu devo fazer com esses livros? Primeira pergunta. Segunda pergunta, o nosso acervo está muito limitado, né? Nós temos um público numa faixa etária de 12 a 17, 18 anos no máximo, e nós temos livros lá que, aquilo que você falou anteriormente, né? Extrapola essa faixa etária, né? Logicamente que a gente tenta vender esse peixe, da importância da leitura, já para o menino de 17, 18 anos, e o que nós devemos fazer para solicitar um arquivo, livros novos para a biblioteca? Como é seu nome? Tá. Reginaldo, é assim. Essa parte você pode ser trabalhada em conjunto com a bibliotecária que faz assessoramento lá com você, que eu acho que é a Leide. A Leide, ela está viajando, nós temos 3 técnicas viajando, que é a Maria de Nazaré, a Maria do Livramento e a Leide, a Lucileide, e a Socorro também. Então, a Leide, você pode conversar com ela, ela vai lhe dar todas as instruções. Mas, nesse caso, o que é feito? É feito um descarte, geralmente porque, de acordo, esses dicionários, a maioria são dicionários, os dicionários, eles têm 10 anos de duração no máximo. Tá? E também, por exemplo, a reforma ortográfica que houve foi em 2014. 2009? Não, então, mas o que nós temos no limite é 2014. Então, os livros que foram de português, nessa parte de ortografia, depois de 2014, então a gente acha assim, desatualizados, obsoletos, tá? Mas isso tem que ser trabalhado de acordo com a bibliotecária. Conversem com ela, que ela vai dar as informações direitinho que deve ser feito. Tem que ser descartado, mas ela vai orientá-los direitinho como é que tem que ser feito isso, tá? E quanto aos pedidos de livros, é assim,
alguém da escola tem que acessar o site do MEC, tá? Do Ministério de Educação e Cultura. Então, lá pode ser solicitado lá, só que lá eles vão pedir o código da escola, que isso a direção tem. Também, mas isso tem que ser solicitado, porque se você não pedir, por exemplo, uma escola que veio de reforma, se a direção ou se alguém da escola não entrar lá no site e acessar esses dados, eles vão entender que a escola ainda está em reforma. E dificilmente vem livros para essa escola, tá? Então, entrem no site, vejam lá direitinho como solicitar, porque senão, se vocês não acessarem, dificilmente vem, porque às vezes a escola fica esquecida, né? Então, acredito que vocês acessando o site venha mais rápido. E outra coisa, tem os... Tá, professor? De nada. Tem os livros PNLD, né? Aqueles que vêm em pacote, que vêm muitos, eles não são para ser deixados na biblioteca. O que você pode fazer é fazer uma estante separada com aqueles livros, porque eles vão ser trabalhados em sala de aula. Aquele que vem um monte de cada um, tá? Não é aqueles que vem um de um e um, não. Aqueles lá, tudo bem, fica na biblioteca. Mas aqueles que vem um monte, vem mais de 100, vem não sei quantos, eles são para ser trabalhado em sala de aula, gente. Tá? O professor lotado no espaço, ele conversa com o professor de literatura, geralmente, né? Português, literatura. Olha, professor, nós temos esses livros aqui. Aí você fala com ele, tá, ele vai ser trabalhado em sala de aula. Então, vão trabalhar por um mês. Aí vocês vão entregar para o aluno esses livros. Tá? E depois de um mês, eles podem devolver, tá? Mas não necessariamente, eles não têm que ficar... Ou seja, eles não têm que ser classificados, catalogados, nada, tá? Você só mantém o controle quando o aluno emprestar, levar. Você anota. Meu nome, Alba Lúcia Correia Costa levou um livro lá. Porque depois, eu não sei onde eu deixei, eu queria um livro. Mas você já levou, você já está com o livro. Mas, mesmo assim, a gente não pode deixar o aluno sem o livro para ter aula. Então, é para ser trabalhado com o aluno em sala de aula. Tá certo? Eles não precisam ser classificados, catalogados, nada. Tá? Porque senão vão encher as estantes lá, vão fazer um monte, depois eles vão poder... até às vezes tem umas até que vão poder ficar, porque ano que vem outros livros. Esse do PNLD vem vários. Então, só anotem quem leve quando eles devolverem, tá? Anota separado numa folha, tá? E esse empréstimo de devolução que a professora falou, se tem um outro método... não tem, por enquanto não tem. É esse mesmo, de levar, anotar. Ou você escreve, né? Tipo, o livro ainda não foi trabalhado, mas você tem que fazer todos esses trâmites. Faça igual a professora lá. Você quer levar? Você aguarde, eu vou anotar, fazer a ficha de bolso dele, faça a ficha de bolso, tudinho. Se não der tempo de fazer hoje, amanhã você vende que ele está pronto, aí você leva. Mas tem que ter esses dados. Ou também você pode escrever num caderno, tá? Porque se você não fizer nada disso, o livro vai ser extraviado e você não vai saber quem levou. Tá? Então, para evitar esses tipos de problema, tem que anotar o número do aluno, o nome do aluno. Tá? A professora Evelise, alguma dúvida? Bom, eu quero fazer um apelo à professora Silvia, que é a coordenadora do CIEB, que faça um documento para enviar às escolas, às diretoras, os diretores, solicitando que o regulamento do CIEB seja de fato cumprido. Por quê? Uma angústia, não só minha, como de vários professores lotados nos espaços, nas bibliotecas. De que forma? Que é imposto ao professor para que
pegue a turma para dar aula na biblioteca, quando, na verdade, nós temos nossos projetos, e muitas vezes o professor fica sem aquele espaço, sem o seu trabalho, gente. Isso não pode acontecer. Que a biblioteca está sendo transformada em sala de aula. Não é verdade? Tem muitos professores que estão passando por isso, como eu, que estou super angustiada, então eu solicito, eu deixo aqui registrado, para que a professora Silvia envie esse documento para as escolas, solicitando que os diretores não permitam que aconteça isso, porque é muito triste você ficar querendo realizar seu trabalho com rodas de conversa. Eu tenho parceria com os escritores paraenses, com a Casa das Artes, e eu me sinto, infelizmente, engessada. Sabe? É triste, mas é um apelo que eu faço aqui, tá? Alba, que fique registrado. E como não é justo que se faça só reclamação, eu quero parabenizar a toda a equipe do CIEB pelo evento, as bibliotecárias que têm sido maravilhosas. Antigamente eu não entendia, tá? O porquê, inclusive perturbei muito a vida da Alba, mas quando eu participei de um evento enorme que houve lá na Escola Souza Franco, uma especialista, era uma doutora da UFPA, ela explicou que o número de bibliotecários é insuficiente para cobrir essa demanda imensa de todo o estado do Pará. Não é verdade? Então, as bibliotecárias estão de parabéns pelos seus trabalhos. A professora é a Michele Robert, que também nós fizemos uma live na época da pandemia. Ela está de parabéns, porque cada detalhe, sabe, isso é trabalho de toda essa equipe que merece realmente parabéns. O lanche lá fora, a água, tudo. Toda essa logística, né, de informática, que sempre tem um probleminha aqui, outro ali, mas nós temos que parabenizá-los. Então, fica aqui o meu registro, tá, Alba? Parabéns e muito obrigada. De nada, professora. Qualquer coisa, nós estamos aqui, tá? E, como a professora falou antes, gente, nós tínhamos uma ficha para marcar a aula dentro da biblioteca, tá? Por exemplo, o professor vinha hoje, falava com o professor do espaço, professor de sala de aula, falava com o professor da biblioteca e dizia assim: olha, eu quero marcar uma aula amanhã de História, Matemática e Português, queria marcar 9 horas. Tudo ok? Tem alguém que vai dar aula nesse horário? O professor vai falar: não tem ninguém até agora marcado. Posso marcar? Pode. Mas isso era uma eventualidade, sabe? Esporadicamente, tá? Mas não, aí mudou tudo, porque assim, gente, o CIEB controla a organização da biblioteca, tá? Organização do espaço, o processamento técnico, como fica a biblioteca. Agora, a parte de... como é que a gente diz? Essa parte de aula é complicado. Porque, às vezes, a gente conversa com o diretor, mas o diretor dá um de João sem braço e deixa. É porque, geralmente, a maioria das escolas tem ar-condicionado. Aí, a desculpa é que a aula lá na sala que está sem ar-condicionado é muito quente, é para a biblioteca. Lá no Ulisses, olha, é difícil o dia que a gente vai lá que não tenha aula. Aí, às vezes, de manhã, e às vezes é lotada, são lotadas as salas lá. Às vezes fica até difícil, por exemplo, de eu fazer trabalho, processamento técnico lá. Às vezes eu nem vou cedo, muito cedo com a professora, porque é justamente o horário que está em aula. Então, às vezes, eu vou um pouquinho mais tarde e saio um pouquinho mais tarde também, justamente para compensar, que eu não pude vir cedo porque estava em aula. Entendeu? Gente, isso é muito complicado. Isso vai da direção. A direção sabe que não pode, sabe? Bom dia, o meu nome é Mauro, trabalho na escola Lauro Sodré pelo período da tarde. Já ocorreu, inclusive, de determinado professor faltar à aula e a diretora mandar os alunos para a biblioteca.
Enquanto eles estão sem aula, vão lá para a biblioteca. Não, peraí. Vamos para o boteco. Quando ainda vai professor, é bom. Aí quando ele joga para o professor da biblioteca, né? Tem um boteco na esquina, vocês estão sem aula, vão para lá para o boteco, depois. Não aqui na biblioteca. Não é? Isso acontece. Então, mas daí a importância do documento, que se isso estiver em forma de documento, no quadro de aviso da escola, uma cópia para ela, outra na biblioteca, funciona. Quer dizer, ainda que seja complicado, mas se estiver positivado, não há como não funcionar. Tá. Gente, a gente vai conversar com a professora Silvia para a gente tentar ver como é que a gente faz isso daí. Ela vai precisar chamar o diretor de novo, tá? E a gente vai ver como é que a gente pode fazer, tá bom? Agora a gente vai passar um vídeo sobre os nossos trabalhos nas bibliotecas que a gente faz, tá? Então, a gente faz aqui ou no interior também, então, para vocês assistirem, tá? E depois, daqui a pouco, a gente já vai ser liberada, tá bom? Então, muito obrigada, tá? Qualquer coisa, nós estamos no CIEB à disposição. Se eu não tiver, estou numa escola, mas aí, se eu não tiver, tem outras bibliotecárias que podem resolver qualquer problema que tenha na biblioteca. E se a gente não resolver, a gente vai lá com a direção, conversa com a direção e tenta ver a melhor forma possível de resolver. Tá certo? Então, muito obrigada. Tá? Então, os professores que perderam um dia, que vocês não vieram, tem professores também que não puderam vir hoje, mas que virão. É só vocês acompanharem o folder, vocês quiserem participar, vocês podem, tá bom? Tá certo? Muito obrigada, tá?